Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no primeiro programa da série Gestão da Escola, nossos convidados vão discutir conceitos e práticas sobre o planejamento participativo do projeto político-pedagógico das escolas. Para este debate, convidamos a supervisora de Educação da Secretaria Municipal de Porto Alegre, Isabel Pedroso de Medeiros, que também é consultora desta série. A professora do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Lisete Gomes Arelaro. E o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Jorge Najar. Participe você também do Salto para o Futuro. Democracia, uma forma de organização da vida em sociedade que pressupõe participação e autonomia. Na educação, com poderes reconhecidos na tomada de decisões, pais, alunos, professores e funcionários vêm construindo a gestão democrática na escola. Veja a reportagem. Hoje, os processos de descentralização da gestão escolar representam uma das mais importantes tendências nas reformas educacionais em todo o mundo. Processos que estão contribuindo na construção de uma escola democrática. É aquela em que a gente tem direito à voz, que a gente tem direito à representação, que essa representação se faça com a maior honestidade possível, né? Que essa representação dê o retorno do que disse e do que não disse, né? Que ouça os seus pares e que contribua realmente para que a escola fique melhor, né? Isso, para mim, esta gestão é democrática. A participação de todos na tomada de decisões na escola é uma das principais características da gestão democrática. A gente acredita que é um enorme avanço, a gente realmente tem uma escuta muito maior. Quanto mais, digamos, atores envolvidos no processo, mais o produto final disso vai ser rico, vai atender realmente as necessidades, né, de todos. E a escola caracteriza e essa comunidade onde ela está inserida, dá voz e vez para essa comunidade, permite que a comunidade esteja de fato presente no dia a dia, ocupando os espaços da escola, e também uma escola que oferece informações para essa comunidade, que eu acho que isso é fundamental para que exista a democracia e participação. As pessoas têm que ter conhecimento, né, com relação àquilo que elas vão decidir e de que forma e qual é a melhor decisão a tomar. Assim, através de representantes eleitos ou em grandes reuniões, pais, alunos, professores e funcionários têm a oportunidade de participar de todo o processo de gestão da escola. Participação efetiva, né? Não é só vir até a escola, ouvir e aceitar. Não, participação efetiva. Eu acho que é o direito de todo mundo falar o que pensa, por mais, pode ser dos pequenininhos, da quarta, dos grandões, da oitava, por a opinião deles. Daí a gente pode dizer o que a gente quer mudar ou o que a gente quer que continue. E se a participação de todos é a principal característica, também é um dos maiores desafios da escola democrática. Com mais gente envolvida, nem sempre é simples estabelecer uma negociação no processo de gestão. É um processo mais longo porque envolve muito mais pessoas, muito mais ideias, né? Por exemplo, quando tu faz uma reunião com professores, são 98 das sugestões. Então, até tu chegar num denominador comum, demora um pouco mais. Mas também ele é muito mais legitimado. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar com a professora Isabel. Eu acho que a gente pode começar com o tema do dia, que é a gestão democrática escolar. O que a gente pode entender por gestão democrática escolar, como é essa escola que implanta essa gestão? Bem, primeiro, queria cumprimentar, então, os nossos telespectadores, os colegas de mesa. Bem, a gestão democrática ela é um processo que está inserido no processo mais amplo de democratização da sociedade. Não é algo que acontece isolado de todo o processo que a gente teve, por exemplo, no Brasil, de abertura e de democratização. E ela depende, em parte, né, da instituição de mecanismos formais, como em algumas situações a gente tem eleição de diretores, descentralização de recursos, os conselhos escolares que a gente viu, mas depende, na minha opinião, principalmente de ações concretas que fomentem a participação da comunidade em todos os momentos da escola e também em nível mais amplo dos sistemas de ensino, né? Então, acho que essa é a marca principal.
é entender a democracia como uma organização importante em termos, né, de mediação da sociedade e de poder fazer com que a educação tenha essa característica, né, de construir uma cultura participativa e democrática. Professora Lisete, a mesma questão, o que a senhora entende por gestão democrática escolar? Bem, eu vou concordar aqui com a professora Isabel e também lembrar o seguinte, quer dizer, nesse processo de construção da democracia no país, me parece que acho que o grande desafio é exatamente discutir gestão democrática da escola que realmente geste uma nova escola com uma nova qualidade, não é? Eu faço parte desse grupo que acredita que é a gestão democrática que pode realmente gerar uma nova escola com uma nova qualidade no Brasil, não é? Evidentemente, e é importante que a gente repita isso muitas vezes, não dá para se ter uma escola democrática num governo autoritário, não é? Mas os processos, eles são interrelacionados, não é? Nós temos que aproveitar todos os instantes, de todas as maneiras, para fazer que isso esteja presente e cada vez mais a nossa corresponsabilidade de gestão da democracia brasileira, que ele faça parte das nossas preocupações. Então um pé na escola e um pé num outro conselho municipal da cidade e num outro conselho estadual e, sem dúvida nenhuma, pressionando os nossos próprios representantes. Não é? Obrigada, professor Jonas. A mesma questão? Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Boa noite, telespectadores. Olha, eu vou me referir ao vídeo, porque eu gostei muito do vídeo apresentado, a reportagem apresentada, na medida que eu acho que ele aponta para uma questão que é fundamental. A ideia de que não basta a gente falar em gestão democrática, é preciso a gente entender, né, o que está por trás dessa expressão, dar sentido teórico-prático a essa expressão. E aí eu acho que o vídeo apresenta duas questões que, a meu ver, são fundamentais. A primeira delas é a ideia de que falar em democracia em escola não é só uma questão meramente administrativa. Passa necessariamente por processos administrativos, mas não é só administrativa. Passa por toda a escola, passa por todos os processos que acontecem no interior dessa instituição. A segunda questão é que, quando falamos de gestão democrática, estamos falando de divisão de poder. Poder. Nesse sentido, gestão democrática não é uma técnica gerencial que um ou outro coloca para melhor gerenciar a escola. Gestão democrática, estamos falando em que todos, né, em que todos aqueles sujeitos, partícipes dos processos escolares, tenham direitos e exerçam poder no sentido de decidir o futuro daquela instituição, no sentido de decidir para que serve, o que é, o que deve fazer aquela instituição escolar. Bom, a primeira participação do programa de hoje é do James, de Tocantins. Olá, James. Olá, Bárbara. Boa noite a toda a equipe do Salto. Sou James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. É um prazer participar dessa série, que acredito que promete muito e que com certeza iremos tirar muito proveito em nossa atividade profissional. Vivenciamos uma tentativa de implantação de gestão democrática na educação. Na teoria, acreditamos ser um excelente modelo. Porém, a tríplice aliança, escola, família e sociedade, que tem papéis fundamentais no sucesso da gestão escolar, não tem conseguido atuar de forma harmoniosa, efetivando-se uma relação onde esses elementos atuam isoladamente, impondo culpa pelo fracasso no processo de ensino-aprendizagem aos demais. Pergunto aos especialistas, o que fazer para que essa teoria possa tornar-se prática no cotidiano escolar? Valeu e até a próxima. Valeu, James. Obrigada pela participação hoje. A gente conta com você ao longo dessa série, você já sabe. Obrigada. Professora Isabel, como já disse a professora que deu depoimento lá no vídeo, conciliar opiniões, posições, é algo muito que demora, né? Algo não é de um dia para o outro. Quer dizer, ainda estamos vivendo o exercício
não sei se é o começo, mas diríamos que estamos no caminho para um exercício de democracia ainda dentro das escolas, né? Porque isso até então não se discutia, não havia até muito pouco tempo essa discussão dentro das escolas, a posição das pessoas, né? Hoje a gente já passa a viver isso. Vai demorar muito tempo ou a gente precisa ainda, ou dá para começar, já dá para gerenciar isso a partir de agora? Olha, eu acho que esse não é um processo linear, mas o que nós temos que ter em conta, na minha opinião, é que é uma relação conflituosa e um pressuposto da democracia que a gente possa trabalhar de maneira positiva com o conflito. Em geral, as pessoas têm a ideia de que, bem, a democracia vem para instituir um consenso, como se esse consenso fosse algo já pré-estabelecido, né? Então, a gente vê hoje o conflito que tanto a instituição escola, né, como as relações que a escola estabelece com a comunidade do entorno e com a sociedade, né? Todas as novas demandas para a educação, é esperado, inclusive, que esse seja um processo difícil, mas a gente vê que quanto a democracia é o melhor antídoto para isso, né? Quanto mais a escola, um sistema consegue ampliar a participação e essa vivência democrática, se percebe um crescimento, né, mais rápido na forma de lidar com esses conflitos. Então, não sei se é um processo para 1 ano, para 2 anos, para 20 anos. Eu acho que é um exercício que tende a se aperfeiçoar e a criar novos conflitos e novas formas de aperfeiçoamento, né? O James disse ali que não é uma relação harmoniosa. Tem que ser harmoniosa, necessariamente harmoniosa, porque conflito geralmente não é harmonioso. A ideia não é essa, não é que haja harmonia, e sim o resultado de alguma coisa não necessariamente vai ser harmônico. Sim, o que a gente tem que apostar é que nós podemos aprimorar as formas de lidar com o conflito, né? Que a gente, por exemplo, diminua o índice os níveis de agressividade ou, né, de uma postura mais belicosa, mais ofensiva, mas é difícil que num processo com atores tão diferentes, né, com sujeitos sociais tão diferentes, nós sempre vamos ter um nível de harmonia, né? Então, o importante para nós é, a partir de uma cultura extremamente autoritária, onde a gente não tinha possibilidade, né, do conflito, como é que a gente consegue construir uma forma produtiva de lidar com o conflito e com a não harmonia, né? Tá certo. A Mônica tem perguntas. A professora Ana Cristina Soares, do Espírito Santo, quer saber quais são os principais desafios para uma escola que se fundamenta numa base democrática. Professora Elisete, a gente já viu aí que conciliar opiniões é uma delas, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o desafio é que a gente, primeiro, participação se aprende. Portanto, quanto mais oportunidades de participação os atores diferentes da escola puderem ter, nós vamos fazer melhor. Mas eu acho, Ana Cristina, que uma questão que é o nosso desafio é nós, professores, aceitarmos que os outros atores da escola tenham o que dizer na esfera que nós consideramos decididamente só nossa, que é a área pedagógica. Eu não tenho dúvida que nós suportamos, defendemos, incorporamos a participação desde que não se mexa com a nossa parte, em dizer o que é que vai acontecer na sala de aula, com os programas, com os currículos. Isso é nosso. A nossa formação específica, de uma certa forma, ainda impede que a gente seja tolerante e que nós sejamos, eu diria, bons ouvintes em relação às sugestões de alunos, pais e funcionários. Não é? Eu acho que ainda, nesse ponto, nós ainda temos uma certa cerquinha, um murozinho, em que as vozes da comunidade não nos emocionaram ainda. Sobre outros aspectos, como é que nós vamos fazer para tornar a escola mais agradável, como é que a gente discute relações entre as partes, nós não estamos no ponto zero mais nisso. Mas discutir uma proposta política pedagógica de igual para igual, achar que o aluno pode dizer, sabe o que está dizendo, e a opinião dele vai ter uma interferência na minha programação, bom, isto eu acho que ainda nós temos que fazer mais reuniões, escutarmos mais, para a gente se convencer que vale a pena, o caminho é por aí e nós temos que mudar.
A Célia do Tocantins vai participar agora. Olá, Célia. Boa noite, Bárbara. Sou orientadora de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Bernardo Sayão. A pergunta é da coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Érica Fernandes. Ela concorda que a cultura democrática realmente está longe de ser uma realidade consolidada. Em nível de sistema, temos uma gestão de políticas educacionais centralizada. Ela pergunta: o que a equipe escolar pode fazer de imediato para garantir uma gestão democrática que está presente apenas nos discursos? Boa noite e obrigada. Obrigada, Célia, por essa participação. Conto com você ao longo dessa série, tá bom? Professor Jonas. Veja. Jorge, perdão. Veja, Célia, democracia não é um Estado, democracia é um processo. A gente não chega à democracia, a gente está sempre perseguindo a democracia. Cada vez que a gente dá 2 passos, é como se o horizonte se alargasse mais 2 passos à frente. E a gente dá mais 2 e ele se alarga mais à frente e mais à frente. Isso vai fazendo com que a gente ande, que a gente caminhe. Eu acho que esse é o espírito do processo democrático. E nesse sentido, a gente tem, nesse caminhar, de ir constituindo ao mesmo tempo estruturas democráticas, seja eleição para diretores, a efetivação de conselhos de escola-comunidade, em suma, instrumentos organizativos, administrativos que permitam que o diálogo se dê, que permitam que o dissenso se faça, que permitam que a negociação difícil, conflituosa entre os muitos sujeitos participantes desse processo se dê. Agora, não basta que essas estruturas existam. É fundamental que essas estruturas, elas vão criando uma cultura democrática no interior da escola. É fundamental que a gente vá aprendendo a discordar um do outro, como disse a professora Isabel, vá aprendendo a discordar, que discordar não é algo que eu estou agredindo o outro, discordar não é algo que eu estou ofendendo o outro. Não, discordar faz parte, né, porque são diferentes visões sobre esse processo extremamente complexo. Quando você pergunta, Célia, o que a equipe escolar pode fazer, primeiro está imbuída realmente, né, dessa noção democrática, que é fundamental alargar a democracia no interior da escola. E alargar a democracia é constituir esse processo, dar força aos grêmios escolares, né, constituir um conselho escolar que de fato não seja a expressão da diretora, mas seja um conselho onde as diferentes vozes estejam presentes. É brigar pela eleição quando ela não existe, eleição de diretores quando ela não existe. É efetivar que essa eleição ela seja a expressão de uma grande discussão no interior da escola. Assim a gente vai aprendendo democracia e fazendo democracia no cotidiano. Não há receitas, há trabalho, trabalho duro, trabalho difícil, mas muito prazeroso também. A Maria José do Maranhão participa agora. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Segundo a nova LDB, o município tem autonomia para organizar sistema de ensinos locais, contando com a participação de diversas organizações sociais no projeto educacional. Partindo desse princípio, o que falta para que possamos alcançar tão sonhada gestão democrática? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria José, pela sua participação hoje. Professora Isabel. Bem, a partir dessa possibilidade, né, que os municípios têm, a partir da nova LDB de 98, né, isso não quer dizer que todos os municípios assumiram essa possibilidade, né? Alguns municípios que já vinham numa construção, né, de gestão democrática, de ter um Conselho Municipal de Educação, mesmo que esse conselho não fosse, né, um órgão aí do sistema. Então, os municípios onde isso avança mais são aqueles que já vinham numa construção mais importante e tendo, tanto do ponto de vista, né, da construção da cultura como da construção dos instrumentos. Então, o que falta? Falta justo
é poder caminhar nos dois sentidos, nos instrumentos, então, de ver como se organiza um sistema local, um sistema municipal, e como se constrói uma nova cultura, que é isso, né, que está sendo dito. Mas você acredita aqui. que é possível ter um trabalho, implantar uma gestão democrática na escola, se aquela escola não está inserida numa rede que tem isso como princípio, ou isso é possível? Vai ser muito mais difícil, né? O que se percebe é que quando uma rede caminha, né, de maneira mais orgânica numa cultura democrática, nós vamos ter instrumentos, por exemplo, que são instrumentos comuns, como eleição de diretores, descentralização de recursos, enfim. Mas o fato de não estar inserida numa rede com um movimento mais democratizante, isso não é impeditivo. Não impede, é claro que a gente vai ver que, bem, vão ter muito mais dificuldade. Vai ser mais difícil ainda, mas não impossível. E também, a partir da escola, pode emanar, digamos, movimentos de democratização do próprio sistema, né? Tá certo. Iraci de Goiás, olá. Boa noite a todos. Sou a professora Iraci do Teleposto de Iporá, Goiás. Gostaria que os convidados falassem um pouquinho mais como trabalhar e conciliar democracia, diversidade cultural e falta de recursos financeiros. Boa noite a todos. Obrigada, Iraci, por essa participação. Professora Lisete. Bem, Iraci, eu acho que até inventaram a gestão democrática para isso mesmo. A reunião, a assembleia, o encontro entre profissionais, entre pares e entre os outros atores, professores, funcionários e alunos, busca exatamente essa conciliação. Se estivesse tudo bem, é bastante possível que a gestão democrática não se impusesse, mesmo contrariando vários grupos que não gostam de discutir essa questão, não é? A falta de recursos nos obriga a discutir prioridades. E prioridades se discute fundamentalmente de forma coletiva, não é? Para que uma escola possa sobreviver exatamente com um pensamento diferente. O que é a diversidade? É o fato de nós termos alunos que aprendem e os que não aprendem. É assim que a gente trabalha. Bem, o que é o que eu faço com os que não aprendem? Põe para fora da escola? Não, é aí que se coloca a necessidade de uma reflexão nossa, de professores, para saber exatamente o que está acontecendo conosco, que programação que nós combinamos, o que isto tem a ver com realmente o que os alunos estão entendendo que esta é a aprendizagem, qual era a expectativa que os pais tinham desta escola, da nossa atuação, não é? É por isso que a gestão democrática se coloca como quase imperiosa nesse triângulo que você apresenta realmente de poder conciliar, não é? Combinar e estabelecer avanços possíveis nesta avaliação. Não é? Não quer dizer, e às vezes pode ser o seguinte, tem um pouco recursos, até porque muitas vezes os governos não valorizam educação. Dizem que o fazem, mas não fazem na prática. É bastante possível que aquela escola tenha que se organizar para de forma organizada e atrás de mais recursos. Ok. Bom, no próximo bloco vamos conhecer uma experiência de gestão democrática escolar em Porto Alegre. Salto para o futuro, volta já. Gestão democrática escolar requer autonomia e participação em diferentes níveis. Por meio de representantes eleitos, diversos segmentos da comunidade tomam decisões relativas ao cotidiano da escola. Em Porto Alegre, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio Goulart Loureiro, alunos, pais, professores e funcionários vivem o desafio de uma gestão democrática. Veja a reportagem. As decisões sobre os rumos da escola envolvem os representantes dos chamados 4 segmentos, que participam da gestão escolar em diferentes instâncias. Uma delas é o Grêmio Estudantil. Eu acho muito bom, porque eu acho que o aluno ele tem o direito de se impor, de achar o que é certo, o que é errado, de mostrar o que quer. No dia da nossa gravação, os dirigentes do Grêmio discutiam sugestões de atividades para a hora do recreio. Aí eu tive a ideia de fazer um torneio de futebol misto, com guri e guria junto, né? Aí como é que ia funcionar o torneio? Ia ser todo dia um torneio, toda semana ou no mês, assim, um torneio? Seriam 8 times que iam jogar, um contra o outro, né? Aí seriam 20 minutos e ia dar 4 jogos de 5 minutos.
E as discussões do Grêmio vão além das atividades recreativas. Os alunos também apresentam propostas para a utilização de parte dos recursos do orçamento participativo. Não é só os diretores que têm direito desse dinheiro, porque a escola realmente é construída com o dinheiro de todo mundo da comunidade. Então é o direito da comunidade de decidir o que eles querem com o dinheiro que realmente é deles. As sugestões dos alunos, depois de discutidas nas reuniões do Grêmio, são levadas a outra esfera da gestão da escola, a equipe diretiva, que também discute as propostas em reunião. O Grêmio da escola, ele quer ter um material específico deles, até para monitorar o recreio. Assim, por exemplo, rede, pode. Sim. Rede, bolas, assim, que seja só deles, assim. A constituição das equipes diretivas é uma orientação da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Além da diretora e da vice, participam das discussões representantes da equipe pedagógica e uma coordenadora cultural. A equipe se reúne uma vez por semana e nesses encontros são planejados todos os momentos da escola, tanto assim o cotidiano, a organização diária, quanto todos os outros momentos de ordem pedagógica. Discussões essas que vão ser levadas para os professores e, se for o caso, para o conselho escolar. Alguma coisa que a gente considera que seja maior da escola e que deve ser discutida assim mais coletivamente ainda. O Conselho Escolar é a principal instância na tomada de decisões. Aqui na Escola Marcílio Goulart Loureiro, os conselheiros são representantes dos pais, alunos, professores e funcionários. Em reuniões com a direção da escola, os integrantes do conselho discutem, entre outras coisas, temas como os critérios para a admissão de novos alunos na educação infantil e a utilização dos recursos financeiros. Os conselheiros também são eleitos e, para o presidente, a participação de representantes dos 4 segmentos é fundamental. Envolver as pessoas, né, nas decisões, né, do dia a dia, nas coisas que envolvem exatamente os seus destinos, né, as coisas que lhe interessam, fazer que as pessoas tenham um comprometimento em relação a tudo isso que é decidido. Né? No momento em que a gente não tem essa lógica de que a opinião de alguns seja mais importante e deva prevalecer sobre a de outros, as pessoas se sentindo respeitadas, a tendência é o envolvimento naquilo que é pensado coletivamente. Né? Professor Jorge, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa experiência que a gente acabou de mostrar e que o senhor falasse também algo que o senhor comentou no primeiro bloco, que é se existem mecanismos e quais são esses mecanismos para garantir que só a opinião do diretor não prevaleça, porque às vezes um conselho desse pode acontecer em alguns lugares, seja para forma, ele exista ali só para camuflar alguma coisa que a direção queira, para dizer que nós somos democráticos, mas na realidade não se exerce. Como é que se existem esses mecanismos e como fazer para garantir que não seja a opinião, o que a direção quer nessa escola? Bárbara, sobre essa questão, acho que vale a pena mais uma vez a gente retornar ao que Isabel e que Lisete falaram do início, a ideia de que a gestão democrática da escola, ela não está separada da sociedade. Nesse sentido, o que a gente vê é que, em grande parte das experiências bem-sucedidas de conselho escolar, o que a gente vê é que a comunidade em torno da escola é normalmente uma comunidade onde existem movimentos sociais fortes, né, onde existe a participação social mais marcada. Quer dizer, não é uma participação só na escola e fora da sociedade. Escola e sociedade estão absolutamente interligadas. Então, eu não sei, Bárbara, se a questão é dos mecanismos, porque esses mecanismos estão lá, são legalmente dados. Fortalecer esses movimentos, né? Talvez. Mas eu acho que é muito mais o sentido dessa participação. Né? A ideia de que cada vez mais nós temos de ser sujeitos de nossas vidas. Sujeitos individuais de nossas vidas e sujeitos coletivos de nossas vidas. E a gente faz isso, essa discussão coletiva, essa comunhão coletiva, no dissenso, a gente estava falando antes. Participar coletivamente não quer dizer eu concordar sempre com Lisete ou com você, com ela. Pelo contrário, você pode estar dando uma opinião que seja absolutamente diferente da nossa, mas que seja uma opinião fundamental para a gente entender o que está acontecendo aqui. Quando eu enfatizei a ideia da relação que não necessariamente precisa ser harmoniosa, eu falava aqui no intervalo,
e de que às vezes as vozes dissonantes as pessoas querem colocar de lado. Não, o que ela está dizendo não interessa porque não é o que a maioria pensa. É verdade. Isso, pelo que estamos discutindo aqui, não é um exercício de democracia. Até a voz dissonante ela tem que ser levada em consideração. Sem absoluta dúvida. Eu só queria falar mais uma coisa, Pois Bárbara. Estava se falando dos recursos financeiros antes, recursos materiais financeiros para a escola. Acho que a Elisete teve uma fala muito boa. Eu queria falar uma outra questão. Porque a briga por recursos financeiros, ou melhor dizendo, recursos materiais de trabalho e de vida dos profissionais e dos sujeitos que fazem parte da escola, é uma luta fundamental para que uma escola de qualidade se dê e uma escola democrática se dê. Não se pode falar em democracia sem discussão coletiva. Não se pode falar em discussão coletiva entre professores que trabalham 72 horas por semana, porque eles não vão ter tempo para discutir, não vão ter vontade de discutir. Paulo Freire já falava isso, eu acho que com muita clareza. A briga por salários, por exemplo, não é uma questão que seja só do professor. É da sociedade, É da sociedade e faz parte constitutiva do próprio trabalho pedagógico, porque tem a ver com a ética desse trabalho. Né? Eu acho isso fundamental. Tá certo. A Creuza do Espírito Santo vai participar agora. Oi, Creuza. Alô? Creuza, orientadora do Salto para o Futuro, da Escola Araribóia, Pancas do Espírito Santo. O que dificulta a aproximação da teoria à prática no que diz respeito à democratização da escola, priorizando o ensino de qualidade? Boa noite e obrigada. Obrigada, Creuza. Vocês aí do Espírito Santo participando sempre. Volte sempre. Obrigada mesmo. Professora Isabel. A questão dela é sobre a qualidade relacionada. O que dificulta essa relação entre teoria e prática em relação à gestão escolar democrática? Bem, a teoria ela tende sempre, né, a tentar construir um estado desejado, né? E é para isso que também serve um pouco a teoria, para que a gente possa fazer o exercício da imaginação e pensar, bom, que bom seria se assim pudéssemos, não, fazer de uma maneira ou de outra. O que hoje impede? Nós temos uma cultura no Brasil onde a democracia ela é muito menos presente. Se nós formos fazer uma retrospectiva muito rápida, o que a gente vê? Muito mais governos ditatoriais e uma cultura muito mais forte, né, autoritária do que uma cultura mais participativa. Então, para nós, realmente... Você acha que a gente ainda não se libertou disso totalmente, dessa cultura ditatorial, autoritária, que vivemos durante muitos anos? Acho que não. Acho que a professora Elisete traz um tema que ainda é um tema muito... é quase um mito, né? Do professor admitir que o terreno da pedagogia, por exemplo, é um terreno que pode ser discutido por outros, né? Pelos interessados e que não são técnicos. Essa é uma questão. Outra é essa da atenção às diferenças. A escola, na última década, é que realmente oportunizou a entrada, né, de uma parcela significativa da população. Então, nós tínhamos uma escola mais ou menos com o mesmo público, não é? Que muito próximos dos professores. Então, acho que essas questões dificultam, né, a falta de costume de trabalhar com a diversidade e toda essa tradição mais autoritária nos impedem de, inclusive, discutir o que é qualidade de ensino, porque essa é uma outra questão bastante polêmica, né? O que é qualidade de ensino num país com uma diversidade tão grande, né, e num momento tão acelerado de mudança. Então, são questões que a gente tem que pensar e que, bom, para mim, trazem a necessidade da democracia muito mais urgente, porque são questões que nós temos que resolver coletivamente, né? Tá certo. A Mônica tem mais perguntas, não é, Mônica? Tenho sim, Bárbara. A Regina Gonçalves, da região de Piraju, quer saber como está sendo visto o caminho do gestor, que antes de mais nada foi ensinado a ser um educador, enfrentando os desafios da implementação democrática na escola pública. E aí, professora Elisete, eu gostaria de ouvir da senhora também a senhora trabalha num departamento de administração escolar. O que se discute num departamento como esse? Quais são as questões que estão presentes nesse departamento? Bom, Bárbara, e a Regina, vamos ver se a gente consegue trazer uma resposta aqui. Porque justamente ela pergunta essa ideia do educador, da relação entre o educador e o administrador. Ele é um novo profissional, pode chamar assim? Olha, nós somos um departamento que acreditamos, isto é um grande debate no Brasil, que
o gestor escolar, ele só vai ser competente, aspas, se realmente ele tiver liderança na escola que ele trabalha. Não é? Eu trago isso porque esse é o grande impasse, não é, que nós temos. Por exemplo, eu venho de um estado, o estado de São Paulo, em que o governo, na rede estadual e na rede municipal da capital, que são as duas maiores redes, adota-se o sistema do concurso. Não é? Então, uma pessoa entra para o cargo de diretor e lá pode morrer, não é? na mesma escola, não tendo nenhuma ligação com a comunidade. Não é? Esse é um problema que nós temos que enfrentar. É verdade que nenhum de nós acredita que gestão democrática se resuma em eleição de diretor. Mas digamos que num processo democrático é muito difícil se aceitar o diretor como tendo um cargo vitalício e que, portanto, aspas, a sua autoridade não pode ser contestada. Não é? Então, nós diríamos que a eleição de diretor é um facilitador, ele faz parte do cenário da gestão democrática. Ele não é o único ponto, não é? Mas ele faz parte. E para nós, o gestor escolar, ele é um professor, não é, que exatamente fazendo e desenvolvendo as suas atividades, a complexidade da sua atividade docente, experimenta este outro lado de olhar a escola no seu conjunto que a gestão educacional exige. Não é? E, portanto, ele é um professor que, olha, ele não é um especialista que está fora do cotidiano da escola, dizendo e, portanto, ditando regras que deva ser assim ou assado. Por isso que ser diretor de escola é uma atividade que tem que ser valorizada, é uma atividade difícil, é uma atividade complexa, não é? E que lida, inclusive, com a diversidade do primeiro grupo que está ali junto com ele e que nunca será homogêneo, que é a opinião de cada um dos professores sobre os diversos aspectos da escola. Tá certo. A Denise de Goiás participa agora. Oi, Denise. A gente não está com a ligação da Denise? Não, a gente não está com a ligação da Denise. Agora, eu queria perguntar para o professor Jorge, ainda o que falava a professora Lisete, como o que determina a LDB em relação à eleição dos diretores? Como é que é isso em todo o Brasil? Lá em São Paulo, como ela disse, nas redes municipal e estadual, há o concurso. Como é que isso funciona para o resto das redes? No caso da LDB, ela não fala necessariamente em eleição de diretores. Ela fala em gestão democrática, no geral, e fala que a eleição, gestão democrática na forma da lei. Então, nesse sentido, você tem... essa que nunca foi promulgada. Foi promulgada, exatamente. Então, não por acaso, é importante que seja claro. Fica meio no limbo o que é, né? Quais são esses mecanismos realmente de... Então, a secretaria pode atuar da maneira que ela quiser? Pode e faz. Né? Você tem uma diversidade muito grande, né? No Brasil, nos municípios, basicamente, você tem uma diversidade muito grande. Às vezes, municípios vizinhos, né? com práticas de gestão completamente diferentes. Incluindo indicação de diretor pelo secretário. Exatamente. Né? Nós temos hoje... Pelo secretário municipal. Pelo secretário, pelos prefeitos, por vereadores, deputados. Exatamente. Essas práticas clientelistas, populistas, elas coexistem, no caso, em municípios vizinhos, com práticas extremamente democráticas de eleição, de participação, etc. Então, isso não é claro na LDB, isso tem muito a ver com o trabalho político, vamos dizer assim, a cultura política, etc., que se desenvolve naquele município, naquele estado. Tá certo. Tânia, do Rio de Janeiro. Oi, Tânia. A gente está com um probleminha na ligação. Oi, Tânia. A gente perdeu a ligação da Tânia também. Tânia, por favor, retorne à sua ligação. E aí a gente volta na questão da eleição do diretor, ainda porque ficou uma questão que eu gostaria de perguntar. Como é que isso está no Brasil? Você tem conhecimento de como é que isso funciona no Brasil? A maioria é democrática ou a maioria ainda é essa posição clientelista de se eleger ou de se colocar o diretor indicado pelo secretário, indicado pelo político local? Como é que isso funciona no país, de um modo geral? Bem, muito embora esse discurso da gestão democrática ele esteja presente hoje na maioria das reformas, a maneira predominante ainda no Brasil é a indicação por secretários, tá? Pelo menos assim pelos estudos que eu tenho feito,
a grande maioria dos municípios encara o diretor como um cargo de confiança, né? Então, visto que o prefeito já passou pela eleição, né? E o seu partido, enfim, já foi, digamos, validada pela população, então nada mais natural, digamos, né, do que ele poder estar indicando... A população elegeu o seu representante pode eleger quem ele quiser. Eu diria, Bárbara, que esse é um dos grandes enganos que a gestão democrática tem que enfrentar. Esta ideia de que eu elegi meu representante, inclusive na escola, representante seja dos professores, e depois não preciso fazer nada. Não é? É como o Jorge enfatizou aqui, é um processo a ser construído e é um processo que se enriquece a cada passo que vai se tendo pequenas conquistas, ele vai se alargando. Não é? Portanto, isto é um equívoco. E o segundo equívoco é de que diretor é um cargo de confiança, e nós temos, pelo menos na pesquisa que nós fizemos, grande parte no Brasil, onde há, inclusive, indicação dos diretores, se faz a partir de uma lista tríplice de indicação. Nós consideramos que a lista tríplice a indicação acaba sendo política, porque é impossível numa escola termos 3 escolhidos com o mesmo grau de confiança, não é? E relação com a comunidade que o primeiro teve. Não é? Então, das duas, uma, se vai se escolher diretor de escola, vamos ser honestos e enfrentar essa questão, senhores prefeitos recém-eleitos, quer dizer, ou aceita isso e nomeia o primeiro classificado, tá certo? Ou, por favor, abra mão e assuma que a sua indicação é decididamente clientelista, porque, infelizmente, é isso que se tem no Brasil. Professor Jorge, eu sei que o senhor quer comentar, me dá só um minutinho, porque a Mônica tem mais perguntas ali. Vamos lá, Mônica. A Caterine, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, diz que fala-se tanto em gestão democrática, projeto político-pedagógico participativo e autonomia para as escolas. Mas será que as escolas estão realmente preparadas para exercer essa autonomia? Essa é uma grande questão, né, professor Jorge? Estamos preparados? A escola brasileira está preparada? Caterine, eu não sei se a gente precisa estar preparado, não. Eu não sei se a gente precisa estar preparado. Porque a gente nasce preparado para viver junto. A gente nasce preparado para exercer democracia. A gente nasce preparado para qualquer coisa. A questão é a gente querer. É a gente começar a encontrar os caminhos. A questão é a gente ter a possibilidade real de, coletivamente, ir construindo os caminhos democráticos no interior das escolas. Por exemplo, a questão da eleição, eu volto um pouco a ela, se você me permite, Bárbara. Claro. Né? A questão da eleição não quer dizer que o diretor que foi indicado pelo prefeito seja uma figura ruim para a escola. Tem belíssimas experiências de diretores eleitos que fizeram um belo trabalho. A questão não é culpabilizar aquele diretor. Né? A ideia é que esta forma de exercício da administração escolar é uma forma que pode levar, e leva, na grande maioria das vezes, ao clientelismo, ao toma lá da cá mais pernicioso da escola, mais baixo. Pode levar a isso, pode levar. A eleição quer dizer que é a solução? Não, o Rio de Janeiro tem eleição há bastante tempo já. Isso não quer dizer que todas as escolas sejam um primor de democracia. Pelo contrário, você vê hoje muitos discursos de professores que apontam que a eleição não adiantou nada, né, que a escola não mudou, que pouca coisa se transformou na escola. Entretanto, a eleição abre uma possibilidade, né, porque a eleição, ela coloca o processo administrativo no interior da escola justamente no seu lugar, tirando, como disse a professora Elisete, tirando a questão administrativa como uma questão técnica, deixando essa questão técnica a segundo plano e colocando o que é fundamental, que é a questão política. Não é à toa que é um processo político-pedagógico, é um projeto político-pedagógico que se quer que as escolas realizem. Porque política, não politicagem, é fundamental. Elisiane de Santa Catarina, olá. Olá, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte: a nossa realidade aqui em Santa Catarina é que as nossas escolas municipais, principalmente as de periferia, como é a minha, a gente recebe Bolsa Escola para crianças carentes, né? Bolsa Gás e outros benefícios. E eu fico questionando como é que a escola pode desenvolver um trabalho mais democrático
tentando ter a comunidade mais presente, se ela está praticamente exigindo mais, cada vez mais da escola. Como no nosso caso, muitas vezes a gente quer a contribuição escolar, né, quer o auxílio da comunidade para algumas coisas, e a gente se vê meio que sempre doador, e quando retorna para a gente, às vezes é bem falho, né, ou é pouco participativo. Então, como poderia ser feita uma gestão mais democrática, também com que a comunidade pudesse contribuir mais, né, ao invés de ela estar sempre, muitas vezes, exigindo da escola. Isso aí, boa noite, obrigada. Obrigada pela sua participação. Você de Santa Catarina, Elisiane, volte mais vezes. É bom ouvir vocês de Santa Catarina aqui no programa. Professora Isabel, essa questão que ela traz é extremamente importante, a pergunta é extremamente profunda, porque muitas vezes o professor também se sente assistencialista nesse caso, né? Ele não consegue, por algum motivo, por algum fator, essa comunidade não dá retorno a essa escola. E a gente tem a gente pode elencar muitos fatores aqui, mas o professor também se sente mal nesse processo, porque ele se sente mais assistencialista do que fazendo um processo de gestão. Também como trabalhar com isso. Eu só pediria desculpas, mas a gente já está na reta final, se pudesse ser breve a sua resposta. Eu não sei se foi bem o que a Elisiane quis colocar, mas nós não podemos confundir uma cultura democrática como um repasse, né, do Estado das obrigações financeiras, digamos assim, para a comunidade. Então, tem duas coisas que eu acho muito nocivo que a gente considere como gestão democrática, que é chamar os pais, por exemplo, para limpar a escola, para, enfim, né, para fazer trabalhos voluntários e etc. E também para contribuir isso você acha que não deve financeiramente. ser feito? Eu acho, bom, a escola pública, ela é obrigação do Estado, como disse a menina lá, todo mundo paga para essa escola existir, né? Então, acho que isso, a escola tem que ter as condições materiais para receber essa população e para tratar com essa população, enfim, né? As condições razoáveis de material e de condições de trabalho. Agora, numa comunidade carente, o que nós temos que acreditar? Que a democracia, ela é possível, sim, né? E ela é uma forma de aperfeiçoamento da convivência em qualquer situação. Ela não pode ser indicada só para a classe média ou só para os nossos pares, né? Então, acho que isso a gente tem que... é um desafio maior de conhecer essa comunidade e saber como poder estar incidindo nessa comunidade para uma cultura democrática. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o primeiro programa da série Gestão da Escola. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pelo professor Jorge. Quais são os seus destaques, professor, sobre o que discutimos aqui? Bárbara, eu destaco três coisas. A primeira delas, algo que estava presente nos dois vídeos e presente em várias falas, a ideia da necessidade de transparência. Gestão democrática não tem receita, mas tem princípios. E um dos princípios é a transparência. Um segundo princípio que falamos aqui é o respeito à diversidade. Então, gestão democrática pressupõe o respeito ao outro, no dissenso, no embate, mas respeito no embate. Outra coisa que eu queria apontar é que a ideia de gestão democrática está ligada à ideia de qualidade, né? Não dá para pensar uma escola de qualidade sem pensar numa escola democrática. Porque qualidade de escola é uma escola boa para todo mundo. Qualidade de escola é uma escola que signifique para as pessoas, que tenha significado para as pessoas. Finalmente, a ideia é que, mais uma vez eu retomo aqui, é essa necessária conjunção entre escola e sociedade. Não dá para pensar escola ou escola democrática longe da sociedade democrática. Isso é fundamental. Obrigada, professor Jorge. Professora Elisete. Bom, eu vou pegar pela uma ponderação final aqui do Jorge. Acho que, sem dúvida nenhuma, o que os vídeos e o debate deixam claro é que não se construirá uma escola brasileira de qualidade sem participação. Não há receita, participação é um processo na construção de uma escola pública de qualidade. Não existe receita pronta para isso. Em segundo lugar, quem participa tem que definir caminhos. Eu acho que esta é uma questão que a gente não esgotou talvez no debate, não é? Mas há no Brasil
às vezes até sem conseguirmos ainda completar a discussão sobre gestão, já há, às vezes, um cansaço sobre o tema, porque, historicamente, se cobrou participação da comunidade sem uma proporcional inclusão dessa comunidade nas decisões realmente sobre política educacional e, especialmente, sobre a política pedagógica a ser adotada em cada escola. Não é? Então, este ainda é um caminho a ser percorrido, por isso que nós não podemos desistir. Gestão democrática é muito novo no Brasil e, portanto, nós temos que ter paciência histórica, apostar no processo, confiar nos professores, nos diretores, nos pais e nos alunos, não é? E saber que é por aí que nós vamos conseguir desenhar e construir uma escola diferente. Obrigada, professora Zizete. Professora Isabel, seus destaques. Bem, eu destacaria que a gestão democrática ela tem que ser construída a partir de mecanismos de democracia representativa, né? No caso, a gente viu eleição de representantes dos conselhos escolares, a eleição de diretores, né? Mas que ela se faz com democracia participativa. Então, de que esse é um movimento que a escola tem que aproveitar, né? Todos os seus momentos, a avaliação, que não seja só a avaliação dos estudantes, mas que se consiga estar construindo uma avaliação com toda a comunidade escolar. A ideia, né, que foi uma pergunta também que dirigida para mim sobre a questão do conflito, democracia é conflito, né? E também a ideia de que se aprende fazendo, que foi um pouco o que o Jorge enfatizou, né? Se nós não construirmos, não vivenciarmos uma cultura democrática, vai ser difícil que a gente tenha o Estado desejado ou que a gente imagina que seja. Então se aprende fazendo e a escola é um lugar de se aprender e de se aprender democracia também, né? Bom, o primeiro programa da série Gestão da Escola termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Isabel Pedroso de Medeiros, supervisora de educação da Secretaria Municipal de Porto Alegre e também consultora desta série. Da Lisete Gomes Arelaro, professora do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E do Jorge Najar, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Você pode ter acesso aos textos referentes a esta série na nossa página na internet. Anote o endereço www.redebrasil.tv.br/salto. Amanhã vamos debater os conselhos escolares, a eleição de diretores e a descentralização dos recursos financeiros recebidos pela escola. Até lá!